Dando glórias a Deus. Nós vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Nós vamos ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Estamos já com grandes expectativas para o dia 30 de outubro, onde nós vamos ter o nosso culto de ações de graças por um ano de Igreja Cristo Vive Pau Sul. Nós, neste dia, já começamos a divulgação nas redes sociais, pela internet. Desde ontem, né, pastora? Ontem já postamos o convite do culto e hoje já postamos a celebração do culto com os celebrantes, não é? Com o nosso amado bispo Bill e nossa amada bispa Jaque Santos, sua amada esposa. E acompanharão nossa amada pastora Cris e o nosso amado presbítero Odair, o seu esposo. Estamos felizes. Amém? Ok, pastor, estamos transmitindo. Sejam todos bem-vindos, amados do Facebook. Que todos recebam a palavra e cresçam na graça e no conhecimento do nosso Deus. Nós vamos para a mensagem número 97. Alianças, manutenção e quebra, bênçãos e consequências. Parte 9. Isaías 59, versículo 21 diz assim: Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. As palavras do Senhor que Ele tem colocado em nossa boca não se apartarão de nossa boca, nem da boca de nossos filhos, nem da boca dos filhos de nossos filhos. Desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Isto é uma aliança perpétua. Isto é uma aliança sem data de validade. Porque esta é a aliança que o Senhor nos propõe. Ele nos chamou para que se estabeleça através de nossas vidas, esta aliança. E a igreja diga amém. Vamos orar e ouvir a voz do Pai. Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, Deus de bondade, Deus santo, Deus maravilhoso. Deus que nós amamos, honramos, bendizemos, exaltamos o santo nome, pois só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Lhe agradecemos, ó Pai, por todo o bem que o Senhor nos faz. Te agradecemos, Jesus, por estar aqui nesta noite em teus átrios para receber o alimento. Nos alimentar, Senhor, da verdade que liberta e nos faz mais que vencedores, por meio de Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por nos escolher para sermos o Teu povo nesta terra, pois sabemos que o Senhor quem nos separou, foi o Senhor quem nos escolheu e nos plantou aqui, Senhor, neste ministério santo, de compromisso com a Tua palavra, com a Tua verdade. Por isso, Senhor, estamos em paz. Estamos, Senhor, felizes nesta noite, Senhor, por estarmos em Teus átrios e a partir de agora nos aquietar e ouvir, Senhor, a Tua voz.
ouvir, Senhor, as tuas palavras, aprender de ti, Senhor, pois tu és manso, Senhor. O teu fardo não é pesado, Jesus, é leve, e o Senhor nos ensina a carregarmos. O Senhor nos dá a força necessária para carregarmos este fardo, pois o pesado, Senhor, tu já levaste sobre si. O pesado, Senhor, na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, o Senhor levou cativo todo o cativeiro. O Senhor destruiu, Senhor. O Senhor quebrou as algemas, a escravidão, a servidão da lei. O Senhor nos libertou. E para a liberdade foi que o Senhor nos chamou. E aqui nós estamos, Jesus. Aqui nós estamos, Senhor Deus, para prestar o culto racional a Ti, Senhor, para lhe darmos o sacrifício de louvor e lhe agradecer, Pai, por tão grandes benefícios concedidos a nós. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos, nos dar o entendimento para ver, para enxergar a Tua verdade e por ela vivermos nesta terra, dando testemunho verdadeiro do Teu poder, Jesus, dando testemunho verdadeiro da verdade, Senhor, e do único evangelho a ser vivido neste tempo. Estamos, Senhor, na sã doutrina. Estamos, Senhor, vivendo de modo digno e agradável a Ti, Senhor. Pois assim queremos continuar, pois assim queremos proceder. Não fazendo mais a nossa vontade, Senhor, mas a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Somos o Teu povo, Senhor, pessoas sensatas, pessoas que o Senhor tem a cada dia, Senhor, tornado cada vez mais sábias. Pessoas, Jesus, que a cada dia, Senhor, lhe conhecem, Senhor, cada vez mais intimamente, Senhor, pois estamos andando contigo, Jesus. Não estamos mais lhe servindo somente de ouvir falar, mas estamos lhe servindo porque andamos contigo, Senhor. E sabemos que os Teus olhos estão postos em nós, Senhor. Sabemos que o Senhor está atento à nossa vida, ao nosso proceder. E queremos lhe honrar, queremos lhe agradar em tudo, Jesus. E é por isso, Senhor, que eu lhe peço mais uma vez, nesta oportunidade maravilhosa que o Senhor me dá, de estar em Teu altar, Jesus, para falar do Teu nome, para ensinar as Tuas ovelhas acerca de Tua palavra, Jesus. Eu lhe peço, Senhor, a sabedoria. Eu lhe peço, Senhor, a Tua graça, pois sou totalmente, Senhor, dependente de Ti. E nada posso fazer, Senhor, se eu não estiver em Ti. Por isso, Pai, que não haja, Senhor, nenhum obstáculo, Senhor, entre eu e Ti, Senhor. Que a comunhão, Senhor, seja plena.
para que em tudo, Senhor, eu lhe sirva com dignidade, Senhor. Para que em tudo, Senhor, eu lhe sirva com honestidade, Senhor. Para que em tudo, Senhor, eu lhe sirva com fidelidade, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida, Jesus. Use a minha vida para abençoar, Senhor, os teus filhos, para dar crescimento à tua igreja, e que novos patamares, Senhor, se manifestem na vida dos teus filhos, para o teu louvor e tua glória, Senhor. Que eu diminua e tu cresças, Senhor, cada vez mais. É o que eu lhe peço, e desde já, Paizinho querido, eu lhe agradeço. Amém. E toda a igreja diga amém. Pastora, meus irmãos amados, Igreja Preciosa de Jesus, homens e mulheres comprados pelo Senhor, homens e mulheres salvos por Jesus Cristo, homens e mulheres que têm os seus nomes arrolados nos céus, pedras vivas, bom perfume de Cristo, ministros da nova e eterna aliança, sacerdócio real, embaixadores em nome de Cristo, amados do Senhor. O Senhor nosso Deus, Ele tem nos ensinado quão importante é conhecermos a respeito de suas alianças e como Ele, o Senhor, leva a sério as suas alianças, como o Senhor trata as suas alianças. E a Bíblia, nós temos visto que é uma história, do começo ao fim, de alianças. Deus fez uma aliança com Adão antes do pecado, Deus fez uma aliança com Adão depois do pecado, Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com as tribos de Israel. Deus fez aliança com Moisés, com Davi, com Salomão, e todas estas alianças estão no Antigo Pacto, e nós podemos ver que são alianças feitas com homens de Deus, com pessoas do povo eleito, com pessoas do povo amado de Jesus. Então, agora, no Novo Pacto, nós sabemos que esta aliança que Deus faz com o seu povo, esta aliança que Deus faz com os seus escolhidos, é através de Jesus Cristo. Amém? Ou seja, todas as pessoas que são alcançadas por Jesus, pelo seu amor, pela sua graça, são colocadas em aliança direta com Deus. Então, aliança, ela significa acordo. É um tratado, é um contrato. Aliança é uma união, um contrato é uma união entre duas partes ou mais. Então nós estamos aprendendo o que é de fato uma aliança. E a aliança, ela tem termos, ela tem regras, mas também tem as bênçãos, as promessas. Quando nós vivemos a fidelidade da aliança, cumprindo as regras, nós temos também os direitos, amém? Nós temos o direito às bênçãos, o direito às promessas, porque somos filhos de Deus, e as promessas de Deus são para os filhos. Então, a aliança é o visível, amém? É o exterior, é aquilo
que eu vejo. Então, eu tenho uma aliança no meu dedo, a minha esposa tem uma aliança no dedo dela. Então, visivelmente, nós temos um compromisso, nós temos o casamento, amém? Levado a sério. Então, isso é o exterior que as pessoas veem. Mas o interior, é isso que Deus quer. Amém? A essência, a fidelidade na aliança. Então, uma aliança só existe quando há fidelidade a Deus. Se não há fidelidade a Deus, não há alianças, irmãos. Amém? Então, pessoas que andam em aliança, mas não têm a fidelidade a Deus, esta aliança não tem nenhum valor. Tá? Não tem as bênçãos de Deus. Esta aliança não pode querer as bênçãos de Deus. Quem está entendendo? Amém? Então eu só posso esperar as bênçãos de Deus quando eu estou numa aliança particular com Deus. Então, eu tenho minha aliança particular com Deus, a minha esposa tem a aliança particular dela com Deus. E nós dois estamos numa aliança diante de Deus e com Deus. Então nós podemos esperar do Senhor as suas bênçãos. Então nós podemos esperar de Deus aquilo que Ele promete em sua palavra. Amém? Então as bênçãos de Deus se manifestam em alianças que possuem fidelidade ao Senhor. Não se pode resumir a aliança com Deus apenas pelas aparências exteriores. Eu disse aqui no começo, né? Na sementeira. Não é porque eu estou dentro da igreja, porque eu fui na igreja, que eu vou ser abençoado. Não. Eu estou sim, de fato, no vale da bênção. Deus, Ele é soberano, Ele manifesta os seus milagres. Amém? Mas eu preciso entender que Deus, Ele sonda o meu coração. É o meu interior que Ele sonda. Então, muitas pessoas, amados, têm lindos discursos. Lindos discursos. Eu vou na igreja. Eu não perco um culto. Eu leio a Bíblia. Mas não vive nada daquilo que está aprendendo, né? Não põe em prática. Então muitas pessoas até que prestam serviços até a Deus, muitas pessoas que trabalham na chamada obra de Deus, trabalham sem fidelidade ao Senhor. Ou seja, qualquer coisa que eu faça em nome do Senhor, se não houver a fidelidade, irmão, é somente uma casca, é uma aparência. Assim, né? É como eu pedi ao Senhor que em tudo eu possa fazer para Ele com fidelidade, porque se isso não existir na minha vida, eu estou aqui, amado, somente com uma aparência para você. Eu só estou aqui passando algo para você, transmitindo algo para você. Estão entendendo? E vai ser tudo em vão. Então viver em fidelidade é, acima de tudo, ter uma vida santa diante de Deus. Eu não posso ser fiel a Deus se eu não tenho uma vida santa. Então muitos dizem, não, eu sou fiel a Deus, mas não mostram uma vida santa. Então o Senhor, Ele não quebra as alianças que Ele faz e muito menos se esquece das suas alianças. E assim Ele quer que eu e você aprenda. Que Ele não quebra alianças e Ele não se esquece de suas alianças. Amém? Então o povo de Deus hoje é muito fácil para quebrar alianças, é muito fácil para deixar um compromisso, para pular fora de alguma coisa. E Deus não aprova isso, Deus não quer isso. Eu vou ser bem claro para dizer aqui, amados, para a igreja. Hoje, a aliança que Deus aprova ser quebrada. Que aliança? Uma aliança que tenha pecado. Uma aliança que tenha pecado, Deus aprova sim a quebra desta. Porque Deus não aprova o pecado. Então, quando eu quebro uma aliança por causa do pecado, Deus vai me reprovar? Não. Assim como os nossos irmãos da lei. Porque muitos podem ouvir aqui esta mensagem, podem dizer assim, oxe, eu tenho que honrar a minha aliança com a minha denominação. Eu tenho que honrar a minha aliança com o meu pastor. Amados, a aliança de Deus com o seu povo hoje é a graça de Deus.
Então, se o Filho de Deus não está aliançado com Deus na graça, ele não está em aliança com Deus. Ele só vai estar em aliança de fato com Deus se ele estiver aliançado onde? Na graça. Então, na lei tem o quê? Maldição. Porque o apóstolo Paulo disse: aquele que está debaixo de lei está debaixo de maldição. Então Deus quer que um filho dele permaneça numa aliança debaixo de maldição? Não. Então, se possível, haja paz com todos. Então, em paz, quando Deus abre os olhos, assim como ele abriu os meus, e eu tinha uma aliança com os meus antigos líderes, amém? Que não tiveram os olhos iluminados assim como eu, o que eu fiz? Eu expus para eles o que Deus estava me mostrando, e eles então disseram: olha, não dá para andarmos juntos. Então, como andarão dois juntos se um não está de acordo? Não tem como. Então, em paz, um foi para lá e o outro foi para cá. Então, todos que vão ouvir esta mensagem estão aprendendo agora com o Senhor que devem honrar as alianças, devem entender isso. Que se o Senhor está abrindo os olhos para receber a sua graça, não devem temer. Amém? Não devem colocar nenhum assunto em questão. Porque quando o Senhor chama, é Ele quem faz toda a obra. Amém? Então, é Ele quem começa, é Ele quem termina. Quem está entendendo, diga amém. Pelos 8 cultos, que tivemos passados, aprendendo sobre alianças, nós já podemos perceber que quebrar aliança com Deus é atraso de vida. Amém? É pagar caro. E o Senhor não quer que nenhum de seus filhos pague nenhum preço. Ele já pagou. Amém? Quem entende isso? Glória a Deus. Então, Ele tem nos ensinado a honrar a aliança para que, de fato, eu e você não pague nenhum preço. Amém? Vamos começar a adentrar a Bíblia e termos aqui exemplos para trazermos para o nosso dia a dia e vivermos diligentemente. Êxodo 19, 5, 6 e 8. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o que Deus fala para o seu povo, irmão. Então, assim, tem muito crente que bate no peito e diz: eu sou filho de Deus. Amém, eu não vou discutir. Deus me ama. Amém, eu não vou discutir. Só que Deus, amados, que é esse Deus aqui, olha, da Bíblia, Ele disse lá em Êxodo para o seu povo que Ele ama. Aquele que ama, amém? Aquele que ama disse ao povo que Ele ama. Disse assim: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Tem uma condição, amado. Vós me sereis reino de sacerdotes. Amados, isso aqui é a nova aliança. E nação santa. Guarde isso. Guarde isso no teu coração. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, é isso que nós temos que passar adiante. Sabe? Às vezes, alguma situação que Deus nos coloca, ou Deus nos guia, nós não temos posição firme. E eu digo uma coisa para você: Deus não se agrada disso. Por quê? Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Eu tenho que mostrar esse sacerdócio ao mundo. Eu tenho que mostrar que Deus me escolheu para falar em nome dele aqui nessa terra. Quantas vezes você fala de Jesus durante o dia para alguém? Quantas vezes? No teu trabalho você fala para quem? Aqueles que Deus te traz assim de repente e fala:
Abre a tua boca. Você abre, você fala, você se sente à vontade para falar, e olha que você já tem palavras da graça de Deus para falar. Então, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. É para falar para quem? Aos filhos de Deus que estão aí ainda perdidos. E o Espírito Santo fala para você, olha, esse aí é filho meu. Você já tem esse dom. É um dom de Jesus que está em você. Você olhar para a pessoa e você dizer, é um filho de Deus, só falta ser educado. Porque o filho de Deus precisa ser educado pela palavra. Está entendendo? A disciplina de Deus, amado, vem pela palavra. Então, o culto racional traz a educação ao povo de Deus. Então o povo respondeu a uma, ou seja, em concordância, todos estavam ali concordando. Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Pronto, se estabeleceu uma aliança. Então Deus diz que o seu povo guardasse a aliança. E se eles guardassem, eles seriam transformados em propriedade peculiar de Deus. Sabe no original hebraico o que isso significa, irmão? Algo muito precioso que alguém reserva para si com carinho especial. Aleluia. Você pode aplaudir a Deus? Porque, olha, amado, propriedade peculiar de Deus. No original hebraico, algo muito precioso que alguém reserva para si com carinho especial. Então você, amém, foi gerado, foi criado por Deus para ser isso. Algo muito precioso que Deus reservou para si com carinho especial. Então Deus, ele pretendia ter para ele um povo separado do mundo. Um povo santo, uma nação de sacerdotes. Um povo exclusivo de Deus. Em 1 de Pedro 2,9 está escrito, amém? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim do quê? A fim do quê, igreja? Ó, guarda essa palavra no teu coração, por favor. Sabe, você tem um chamado, irmão. Qualquer um que Jesus abre os olhos precisa entender. Até você que está me ouvindo talvez pela primeira vez. Não se assuste com isso. Mas quando Jesus abre os olhos de uma pessoa, de um filho, para enxergar a verdade, para entender a verdade, amado, vai ter uma cobrança. Vai ter uma cobrança, não é para ficar só no bem bom. Ai, que delícia, estou na graça. Não, você recebeu a graça, você teve os olhos iluminados, você recebeu o conhecimento, você recebeu a salvação, a certeza e a convicção desta salvação. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou. E vos chamou da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Então, enquanto você estava na mentira, você estava nas trevas. Enquanto você estava na mentira, você estava nas trevas. Aí Jesus foi lá e falou, vem cá, eu vou te dar a verdade. Vem cá, eu vou te mostrar a minha luz. Vou te colocar nela. Mas agora, começa a proclamar essa luz. Começa a proclamar estas virtudes que são minhas. Amém, igreja? Então é assim, hoje eu sei que é Jesus quem faz a obra, você sabe disso. Amém? Então às vezes muitos falam assim, não, eu não tenho que falar nada, é Jesus quem vai fazer. Amado, ele vai fazer pela nossa vida. Então é um tempo que eu e você precisamos sair do conforto. É um tempo que eu e você precisamos sair do conformismo, do comodismo. É um tempo que é necessário, amados, esta palavra aparecer ao mundo. É necessário, amados, Jesus está com pressa. Está sim.
E nós temos que ser uma igreja frutífera para Deus. Nós não podemos ser uma igreja de obras mortas. Nós temos que ser uma igreja de obras que agradam ao nosso Deus. E como que nós vamos fazer isso? Com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida. Nós vamos atrair os filhos de Deus. E não vamos ter vergonha, não, de convidar, de dizer: olha, vem receber o alimento comigo. Eu estou no lugar onde de fato há a verdade. Estou me alimentando da verdade. E essa verdade está disponível para você. Amém? Quem vai dar o fruto? O Espírito Santo. Amém, igreja? Aleluia. Então, assim, quando o Senhor nos chama, Ele já nos coloca em aliança com Ele, por meio de Jesus. Ok? Então nós somos livres na graça de Deus, mas nós temos um preço pela nossa liberdade. Tá? Qual que é o preço, pastor? Nós devemos ser vigilantes constantemente. Como assim, pastor? Olha, a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas. Sim ou não? Porém, mas nem todas convêm. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então eu vivo a graça de Deus, eu vivo esta liberdade. Então, tudo me é lícito, mas o que me convém? O Espírito Santo me diz. Mateus 26:41. Pastora, não é esse texto. Não é. Orai e vigiai. Esse é o texto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, se eu não estiver firme, amados, na palavra, eu posso cair. Se eu não me firmar totalmente naquilo que Deus tem me ensinado, amados irmãos, eu tendo a fazer a vontade da carne, eu vou pender para a vontade da carne. E sabe qual é a vontade da carne? Pecado. E tudo que é fora da graça é pecado. Então eu preciso tomar cuidado com a minha liberdade que eu tenho na graça, e preciso tomar cuidado também para não sair fora da graça. Estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então nós louvamos a Deus sempre por tudo que Ele é, né, por tudo que Ele já fez. Mas eu quero dizer algo para você aqui. As vitórias de ontem, irmão, não servem para hoje na nossa vida. Pastor, Deus fez tanto na minha vida, glória a Deus, mas você não pode ficar aí se gabando do que Deus já fez. O que Deus fez hoje na tua vida? O que Deus fez hoje? O que Deus fez ontem na sua vida? Mas ontem também já passou, então não conta mais. Você pode contar o que Deus fez hoje. Amados, o povo de Deus, sabe, se move por pouca coisa. Se move por pouca coisa. Tem que se mover por mais. Tem que buscar mais, tem que querer mais. Então eu preciso entender que assim, olha, vou dar um exemplo rápido para você. Quantas pessoas você conhece que um dia estavam até aqui conosco, outros de outras igrejas, que já viveram um avivamento na sua vida?
sabe, crentes em Jesus, amados, que você olhava para a pessoa e você até sabe, tinha ali um incentivo até de buscar ao Senhor, porque aquela pessoa transmitia isso para você. Quantas pessoas você se lembra que hoje, amados, se encontram frias, que hoje se encontram numa crise existencial? Pessoas que você olha para elas e fala assim: Senhor, é ela? É essa pessoa que um dia estava tão fervorosa com o Senhor? Então nós não podemos descuidar. Falaram para minha esposa outro dia, né, meu amor? Nossa, o seu marido, né, o pastor, ele era tão pentecostal. Ô dó. Ô dó. Tadinho. Como quem diz assim, né? Hoje parece que ele é tão frio. Amados, eu estou cada dia mais quente com meu Jesus. Eu estou cada dia mais íntimo do meu Senhor. Eu estou cada dia mais maduro na fé, dom de Deus. Eu estou cada vez mais firme no chamado que o Senhor me propôs. Ou seja, hoje de fato, eu sou, sabe, cheio, vamos dizer assim, sabe, da graça de Deus, do poder de Deus. Aleluia. Vou dizer algo para você. O Senhor, outrora, Ele curou muitos. Ele, sabe, manifestou muitos milagres de cura pela minha vida. O Senhor fez isso. E hoje, amados, eu digo mais para você. O Senhor tem feito muito mais. Somente das pessoas estarem perto de mim. Outrora, as pessoas precisavam que eu colocasse a mão para ativar a fé delas e receberem a cura. Ou seja, tinha um desvio, porque a fé delas não ia totalmente para Jesus. A fé delas ia para minha mão. Estão entendendo? Hoje, as pessoas que Deus coloca do meu lado, o Senhor me revela enfermidades. E o Senhor coloca na minha boca uma palavra. E eu lanço essa palavra para a pessoa. E a pessoa, sem saber, se ela creu naquela palavra, ela foi curada daquilo. Foi Jesus quem a curou. E Deus tem feito muito, 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 porque Ele tem dito a mim. Porque isso eu perguntei ao Senhor. Eu falei: Senhor, Tu tens me usado para curar? Tu tens me usado, Senhor, para tirar enfermidades? Eu quero abençoar, amados, sempre. Eu quero ser abençoador. E o Senhor tem dito: tenho feito muito mais, filho. Tenho feito muito mais. Glórias a Deus. Olha, alianças quebradas do passado, eu vou falar um pouquinho disso para esclarecer com a igreja, que é algo importante da gente deixar bem claro. Que alianças do passado, que o Espírito Santo traz para o nosso espírito, o arrependimento, isto deve ser acertado, irmão, diante do Senhor. Como assim, pastor? Então, eu tive lá atrás um relacionamento com uma pessoa. Exemplo, um casamento. Amém? Vamos falar aqui de um casamento. Que lá no passado eu tive, não deu certo, rompeu. Agora a palavra vem para a minha vida. Ouça isso. Hoje a palavra vem para a minha vida. Se passaram anos, eu estou numa nova vida. Amados, você acha que Deus quer que você vá procurar o teu ex? Diga para mim. Você pensa que Deus quer? Há casos e casos, amém? E o Espírito Santo, ele é bem claro
Ele não confunde ninguém. Então você precisa entender que o arrependimento deve ser primeiro acertado com Deus. A pessoa e Jesus. Amém? Se possível, com a outra parte, porque a Bíblia diz: se possível, haja paz com todos. Amém? Então, o importante é haver a paz com todos, sem rancores, sem mágoas. Isso que Deus quer. Então, alianças quebradas do passado não podem paralisar a tua vida hoje. E isso eu digo porque muitas pessoas ouvindo este assunto de alianças, amado, podem se assustar com isso. Muitas pessoas ouvindo este ensinamento podem entrar em pânico. Então o Senhor, nesta noite, hoje, Ele está trazendo um refrigério, está trazendo paz para os corações que possam estar aflitos por causa desse conhecimento. Quem está entendendo? Amém? Então, nosso Deus não é Deus que condena. Nosso Deus é Deus que salva e perdoa. Amém? Então nós não podemos viver nos acusando. Diga: eu não posso viver me acusando. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, se nós entendemos o que o Senhor quer de nós, então nós vamos entender o que fazer. Então, o que o Senhor quer de nós? Um reconhecimento de como eu vou lidar com as alianças daqui para frente. Porque, igreja, o conhecimento está chegando hoje para nós. Você está entendendo? Então, hoje, o conhecimento está chegando para mim e para a tua vida. Então, de agora em diante, há uma responsabilidade sobre mim e sobre você, acerca do que você está ouvindo, acerca do que você está aprendendo. Ok? Então, tem que zerar e começar com o entendimento. Esse zerar é o quê? Se o Espírito Santo trouxe o arrependimento, então zera isso com Deus. E, se possível, com a outra parte. E cresça na graça e no conhecimento. Então nós somos chamados para ser reformadores. Diga: eu fui chamado para ser um reformador. E para isso, irmão, eu preciso de reforma na minha vida primeiro. Eu não posso ser um reformador se eu não passar pela reforma. Então é necessário acertar a nossa vida continuamente com Deus. Por isso que eu louvo ao Senhor pelo altar Cristo Vive. Porque o altar Cristo Vive, irmãos, é um altar reformador. Deus, ele transmite para a sua igreja a sua vontade em todo o tempo. Então nós estamos no ministério onde há profecia, onde há palavra, e o povo não se corrompe. Onde o povo se corrompe? Onde não há profecia, onde não há palavra. Amém? Então nós precisamos entender que nós estamos aqui para aprender do Senhor. Há muita instabilidade no meio do povo de Deus, igreja. Sabe, há muitos altos e baixos na vida do povo de Deus. E Deus não quer isso. Por quê? O Senhor, Ele está transmitindo para a nossa vida o que é para vivermos aqui. Então, se eu vivo uma vida de altos e baixos, eu ainda não estou compreendendo a vontade de Deus. Então, o Senhor traz pela palavra as reformas para que eu possa entender o que precisa ser mudado dentro de mim. Amém, igreja? Em Neemias, nós vamos agora abordar um texto que muito esclarecedor, muito importante para este assunto que nós estamos tratando. Em Neemias 10, 28 a 39, está escrito, vou passar batidão e você me acompanhe, por favor.
O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra. Olha aí, amados, de novo o que nós aprendemos dias atrás, que não é para o povo de Deus se casar com ímpios, se casar com pessoas do mundo, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Não poderia ter mistura. De que trazendo os povos da terra, no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Eles estavam ali fazendo aliança, estão percebendo? Amém? Aleluia. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei, e que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Glória a Deus. Olha, amados, assim como este povo fez lá no passado, hoje também há muitos que fazem isso solenemente, fazem as promessas e não honram aquilo que falam. Então nós percebemos aqui que no capítulo 10 de Neemias, no livro de Neemias, nós vemos o povo solenemente fazer aliança com Deus, prometendo diante do Senhor. Amém? E no capítulo 13, olha, no capítulo 10 nós vemos isso. O povo de Deus, sabe, se aliançando com Deus, prometendo, jurando. E no capítulo 13, todas estas promessas foram quebradas. Neemias 13, 1, 4, 7, 15, 17, 23 e 24. Naquele dia,
se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Amonita e moabita, perdição. Amém? Filhos da perdição, aqueles que não tinham aliança com Deus, aqueles que não eram para ser aliançados com Deus. Versículo 4. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Sabe quem era Tobias, irmão? Tobias foi aquele que fez de tudo para Neemias fracassar na restauração de Jerusalém. Tobias e Sambalate, lembra? Amém? Tobias, ele era amonita, ele era moabita. Ele era da perdição. Então, Eliasibe, o sacerdote da casa de Deus, se aparentou com Tobias. Alguém da família, amém, de Eliasibe, se aparentou com alguém da família de Tobias. Olha como Deus não aprova isso, irmão. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Eliasibe era o sacerdote. Vou te dar um cargo aí, Tobias. Vou te dar um espaço aqui na casa de Deus. Amados, está assim hoje, de pessoas dentro da obra de Deus, encaixando outras. Isso é muito sério. Não, vem cá, eu vou te dar um cargo aqui na igreja. Amados, isso não se faz. Quem levanta alguém é Deus. E esse é quem Deus levanta, é no tempo determinado por Ele. Aqui a palavra está dizendo que Eliasibe era o sacerdote da casa de Deus, ele tinha autoridade. E ele fez o quê? Uma câmara nos pátios da casa de Deus, para quem? Para o ímpio. Para aquele que não era aprovado por Deus. Versículo 15. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Olha, quando isso? Ao sábado. O que o povo tinha falado lá no capítulo 10? Que eles iam guardar os sábados. Isso aqui é Neemias relatando, tá? Amados, isso se passaram 12 anos. Depois você pode ler o texto inteiro. O povo de Deus fez a aliança. Se passaram... O que aconteceu? Neemias deu duro, amados, para restaurar depois essa aliança com Deus. Do povo com Deus. Por quê? Ele sabia que o povo tinha jurado diante de Deus que ia cumprir tudo aquilo que eles estavam dizendo, que estava escrito no livro da lei. Ou seja, eles pegaram o livro, abriram o livro e começaram a ler, e estava escrito ali, pastora, o que eles tinham que fazer. Eles leram e juraram que iam cumprir. Se passaram 12 anos, olha o que aconteceu. O sacerdote da casa de Deus já estava assim com o ímpio. Amém? Já estava trazendo o da perdição para dentro da casa de Deus. Já estava dando um cantinho da casa de Deus para o ímpio. O povo de Deus estava pisando lagares aos sábados e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Ou seja, a lei mandava guardar o sábado, irmão. Eles juraram que iriam guardar e estavam 12 anos depois fazendo aquilo que tinham jurado que não iam fazer. 17.
Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Tinham se misturado com os do mundo. 24. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, não conheciam a lei do Senhor. Não conheciam a palavra de Deus, não conheciam o que Deus aprovava e o que Deus reprovava. Então o que eles falavam? A língua de seu respectivo povo. Que povo esse? Misturado. Um povo que não tem linhagem, um povo que não tem uma descendência pura diante do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Neemias 13, 29. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Então, em um dia, juram, fazer. Nós juramos, nós nos comprometemos, e passam 12 anos, aí já é a outra geração. Amém? Muitos ali eram da geração que fez o juramento, mas já estava entrando outra geração. Quem está entendendo? E aí estava o quê? Se corrompendo, estava rompendo a aliança. Então, para que a aliança fosse restaurada, o que foi necessário? Firmeza de Neemias. E é aqui, amados, que nós percebemos a importância de uma liderança espiritual santa, firme e comprometida com Deus. Porque se a liderança não for isso, amado, o povo se corrompe. Se a liderança não trazer para o povo a palavra de Deus, se a liderança não tiver compromisso com aquilo que Deus quer para o seu povo, o povo faz o que quer da sua própria vida. Então, a restauração física e espiritual de Jerusalém, que estavam totalmente destruídas, Neemias enfrentou ataques externos e internos. O que é isso? Os ataques externos que Neemias enfrentou foram os ataques dos ímpios, irmãos. Assim como eu e você sofre. Amém? Os que não são de Deus não concordam comigo e com você no nosso modo de viver. Mas também Neemias sofreu ataques internos do próprio povo de Deus. Mas ele ficou firme. E conduziu por mais 12 anos o povo para ver a restauração. Então nós sabemos que alinhar a nossa vida com a vontade de Deus leva tempo. Mas quando o Senhor vai nos mostrando o que eu preciso acertar, eu não posso adiar. Amém? Olha lá no telão que está escrito. Eu não posso tolerar, amados. Porque a tolerância com o mal foi o que aconteceu aqui. Foi a causa da quebra da aliança firmada. O povo começou a tolerar o mal, o pecado, o erro. Então, não tolere o mal. Não tolere o pecado, não tolere o erro mais na sua vida. Sabe o que é tolerar? Fazer vista grossa. Não se importar. É conviver com o mal de bom agrado. Ou de bom grado, não sei. Bom grado ou bom agrado? Bom grado, não é? Não sei. Agora me deu fiquei confundido aqui. Enfim, não aceite o pecado, amado, porque tolerar é aceitar o pecado. Ok? Então, um sacerdote do povo de Deus chamado Eliasibe, que sempre, ele sempre foi um opositor no meio do povo de Deus. Quando Neemias vira as costas, amado, pronto, é o que ele precisava para fazer o povo se corromper. Esse Eliasibe aqui era o que estava sempre com o nariz torcido, era sempre o crítico da casa de Deus. Quando Neemias saiu, ele aproveitou o poder e a autoridade que estava sobre ele, e ele usou essa autoridade para desviar o povo de Deus.
Então é triste nós vermos alguém que tem uma certa autoridade, alguém que tem uma certa influência, fazer uma ovelha tropeçar. É muito triste. E é o que mais nós vemos hoje, no século 21. Pessoas que se fazem, amém? Autoridades, pessoas que se colocam numa posição de autoridade e fazem uma ovelhinha de Jesus tropeçar com a mentira. Sabe, nos dias de Neemias, o profeta destes dias era Malaquias. Ouça isso, igreja. O profeta nos dias lá de Neemias era Malaquias. Então assim, Neemias está aqui, Malaquias está lá na frente, mas foi contemporâneo. Malaquias 2, 1 a 3 e 8 e 9, olha o que Malaquias diz. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência. Olha o que a gente já ouviu aqui acerca de descendência. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Então Deus nunca ordenou o seu povo, amados, vou falar mais uma vez, se unir com o ímpio. E tem muito crente insistindo, igreja, a se unir com o ímpio. Tem muito crente que quer andar de mão dada com o ímpio. Então, não está na Bíblia em lugar nenhum Deus dizendo, ande com o ímpio. Pelo contrário, está em várias passagens Deus dizendo, não se misture. Não traga o povo de fora para dentro da congregação. Então, para dentro da congregação vai vir quem, pastor? Quem Deus trouxer. Então, eu tenho que me misturar para atrair ele, né, pastor? Lógico que não. É Deus quem faz a obra, não é você. Porque tem pessoa, amado, que pensa assim, eu vou explicar bem claro para você. O nosso irmão André, no último culto passado, ele disse assim, pastor, fala de velório. Nós falamos aqui de ecumenismo, amém? Que é do diabo. É uma mentira do diabo para profanar a Bíblia Sagrada. Para profanar a única fé verdadeira. Então nós não somos ecumênicos, nós somos separatistas, nós somos o povo separado por Deus para viver a Bíblia, a única verdade para ser vivida. Então eu não posso crer, amado, eu não posso compactuar com aquilo que os outros acreditam, porque eu acredito na Bíblia Sagrada. E se eu me misturar com qualquer pessoa que acredita em qualquer outra coisa que está fora da Bíblia, eu estou adulterando a minha fé. E eu não posso fazer isso. Porque eu sirvo a um Deus que dele não se zomba. Dele não se zomba. Então, na questão de velórios, também é. Se não for um velório de crente, da graça de Deus, amado, ao qual nós pertencemos, eu não posso fazer parte, seja ele da lei, seja ele católico,
seja ele espírita, o que for, eu não posso fazer parte desse velório ali no momento das rezas. Não posso. Pastor, mas vão me falar do que... Digam que fale o que quiserem, amados. Você conhece o Deus da Bíblia, eles não. Você teme ao Deus da Bíblia, eles não. Então, é uma postura de firmeza diante da verdade, irmão. Eu não vou agradar homens. Eu vou agradar a Deus. Então, tem pessoas que pensam assim. Ai, pastor, eu fui convidado para ir no centro espírita. Eu fui convidado para assistir uma missa, pastor, e eu estou pensando de ir. Pastor, eu fui convidado para ir num culto lá na lei. Mas fala da graça, pastor. E eu acho que eu vou para depois convidar eles para eles virem aqui. Aqui não tem ninguém assim. Eu creio que não tem, né, irmão? Eu creio que aqui nessa igreja, aqui em Pau Sul, na Cristo Vive Pau Sul, não tem ninguém assim. Eu penso assim, creio, quero crer assim. Amém? Que aqui não tem ninguém assim. Sabe? Por quê, pastor? Porque é pela tua firmeza no Evangelho da Graça de Deus que os filhos de Deus que estão no engano vão ser despertados. É pela tua firmeza que Deus vai incomodar aqueles que estão à tua volta, irmão. Porque a obra não é você quem faz, é Jesus, é o Espírito Santo. Então, nós sabemos que o ecumenismo é do diabo, né? Nosso Deus não é Deus de barganha. Ele é soberano, ele faz o que ele quer com quem ele quer. E você diga glória a Deus. Então Deus sempre vai lhe usar na tua postura e na tua posição firme dentro do Evangelho. As pessoas vão ver em você que de fato você conhece o Deus que você serve, que você de fato tem convicção daquilo que você vive. Porque o que mais nós vemos hoje, amados, no século XXI, são crentes perdidos. Crentes sem rumo. Crentes que não sabem o que estão fazendo, não sabem o que estão vivendo, não conhecem o Deus que estão servindo e fazem uma bagunça com a palavra de Deus. Então, onde há más obras, e você sabe hoje o que é más obras, Deus manda se retirar disso. Sai do meio dela, povo meu, assim disse o Senhor. Está lá em Apocalipse. Sai do meio dela, povo meu. Então, se há más obras, se Deus não está aprovando aquilo, sai do meio disso, irmão. Para que não sofra com os seus flagelos você também. Amém? Não se esqueça de aliança. Não tem aliança com quem não tem aliança com Deus. Você bate o olho e você sabe se é aliança com Deus ou não. É aliança com Deus? Opa, amém. Não é aliança com Deus? Opa, saio e não fico. Eu vou trazer ruína para a minha vida? Não. Então eu estou ensinando você. Neemias 13, 1 e 3 diz: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Aleluia. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Então, Neemias toma de novo as rédeas. Aleluia. E Deus, pela vida de Neemias, fala: ó, acerta a minha casa. Acerta o meu povo. Acerta o passo dos meus eleitos, dos meus amados. Só que como que acerta? Indo para a palavra, irmão. Não tem como acertar um passo errado fora da palavra. Não tem como eu fazer a coisa certa do modo errado. A coisa certa se faz do jeito certo. E está aqui. Então, naquele dia, se abriu o livro, aleluia,
se leu para o povo no livro de Moisés, estava lá escrito, achou-se escrito, porque tinham misturado, mas os amonitas e os moabitas tinham se misturado com o povo judeu, com os eleitos de Jesus. E estava escrito que não eram para jamais entrar na congregação de Deus. Nós vamos ver isso domingo que vem. Amados, nós vamos ver que teve muito marido que mandou esposa e filha embora. Ninguém vai fazer isso hoje. Amém? Mas aqui teve que fazer. Aqui, meu amado, teve que cumprir a palavra. Sinto muito. Tchau. Por quê? Está escrito. Eu creio. Ninguém vai mandar esposa e filho embora. Nós estamos na graça de Deus. Mas nós temos que entender, mas e nós vamos entender pela palavra, como eu tenho que viver para agradar ao meu Senhor, para honrar esta aliança que Ele me colocou. Então, naquele dia, o povo, o que ele fez? Ele separou o profano. Ele tirou do meio do povo ali de Deus tudo que Deus condenava. Então, isso Deus condena, está fora. Isso Deus condena, está fora. Isso Deus condena, chega. Isso Deus não aprova, parou. Tem que ser assim. Foi radical, meu amado. Foi naquele dia que se leu o livro. Erraram. Ok, quebraram a aliança? Quebraram. Mas aí Deus chama um lá e fala, viu? Fala para o meu povo aí que eles têm uma aliança comigo. E o que tem que fazer? Então, vamos ler. Está aqui, olha. Os amonitas e os moabitas não podem entrar na congregação de Deus. E o que esse povo está fazendo tudo aqui dentro? Podem dispensar já. Amado, imagina. Maridos, talvez esposas, chegar e dizer, olha, acabou, pode ir embora. Desse jeito. Então, a leitura das Escrituras trouxe novamente para o povo a vontade de Deus. Amém? Então, onde não há profecia, o povo se corrompe. Então, a mistura está dentro da obra de Deus hoje, como houve lá atrás, nesses dias lá de Neemias. Muitas coisas do mundo entrando para a congregação de Deus. E não pode. Não pode, para o nosso bem. Para o nosso bem, igreja, não pode o mundo entrar na congregação de Deus. E a igreja diga amém. Amém. Nós vamos ver domingo que vem, nós vamos encerrar aqui agora. Eu quero adiantar com você alguns tópicos que nós vamos aprender pela palavra. Número 1, união do povo de Deus com ímpios. Nós vamos aprender. Amém? Número 2, retenção dos dízimos e ofertas. Nós vamos aprender. Número 3, substituição do trabalho no reino pelo trabalho secular. Ou seja, dá mais atenção para o trabalho secular do que para a obra de Deus, do que para as coisas que a igreja, que a obra de Deus necessita. Número 4, profanação do dia do Senhor. E o número 5, casamento misto. Nós vamos aprender, nós vamos ouvir do Senhor. Para encerrar, Salmo 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. 24. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.